Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Racose. Faço parte do grupo de Fraternidade Espírita André Luiz, do Lar Infantil Joseph Gleber, aqui na cidade de Santana do Ipanema. Então, hoje nós vamos conversar com vocês a respeito desse tema, que é o aborto e nós e os espíritos. Então, o que tem a ver o aborto com nós e com os espíritos? Então, inicialmente, vejam esse pedido, esse é um pedido de um espírito para sua mãe, que diz o seguinte: Mãezinha, não te esqueças de mim, não me abandones, não me expulses, não me mates, necessito renascer. Então, isso é uma coisa bastante marcante. No decorrer da exposição, nós vamos conversar um pouco sobre essas questões, se há possibilidade do espírito, se há possibilidade do serzinho que está ali se formando no ventre da mãe ter esse tipo de diálogo, ter esse tipo de conversa com a mãe. Então é um tema bastante interessante, bastante atual. Atualmente nós estamos passando por um período que há muita discussão, há muitos comentários, há muitas opiniões, e nós nos valemos desse livro, dessa compilação, na verdade, feita sobre a orientação do Giovanni Borges de Souza e da equipe da Federação Espírita. Então é um livro bastante interessante, ele tem um conteúdo bastante expressivo, todo sobre a questão do aborto e versa sobre diversos aspectos do aborto. Nós, obviamente, que não temos o objetivo, nem até pela questão de tempo, não podemos esgotar todo o assunto, nem trazer todo o conteúdo do livro para vocês, mas tiramos, pescamos alguns aspectos que achamos interessantes para colocar. E, na verdade, o objetivo é a gente refletir um pouco, a gente conhecer um pouco mais dessa relação espírito-gestação, espírito-aborto, as implicações para o espírito, as implicações para nós, e há uma série de questionamentos importantes e observações importantes que esse livro nos traz. Tivemos também, enxertamos com alguns outros aspectos interessantes, e aí vamos conversar um pouco sobre isso, mas deixando claro que a grande base de toda a exposição é exatamente esse livro, O que dizem os espíritos sobre o aborto. Então, inicialmente, esse trecho aí do Bezerra de Menezes, em mensagem psicofônica, recebida por Divaldo Franco, que diz o seguinte. Esse é só um trechinho, ele é um texto bem maior, foi uma mensagem bem maior, ela tem na íntegra no livro, Então, veja só o que é que o Bezerra de Menezes coloca sobre essa questão. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sobre qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da evolução. Então, vocês veem que se a gente for aprofundar um pouco, se algum de vocês tiver a curiosidade de ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa questão do aborto, vai ver que nesse pequeno trechinho, essas poucas frases, já dá tema, com certeza, para desenvolver um seminário de 1 dia, 2 dias, discutindo esses aspectos aí. Então é um tema bastante amplo que merece realmente nossa atenção. Então, antes de entrar propriamente na questão espírita, nós colocamos aí para vocês, para que a gente tenha uma ideia mais a parte mesmo de formação, da nossa formação, da minha formação, da sua formação, da formação de todas as pessoas que nós conhecemos. Então,
o ser que se desenvolve no ventre materno, a partir da fecundação do óvulo, já é uma pessoa. Isso aí é inquestionável, tá? Porque nós, hoje, isso aí, nós não temos como questionar muito. Somos uma consequência dessa união do óvulo e do espermatozoide, como vocês veem aí na imagem. Se não houver o óvulo e não houver o espermatozoide, não há a formação do ovo e a multiplicação das células. Então, todos nós, sem exceção, somos consequência de um óvulo que a mulher produz, tá? Até onde a gente tem conhecimento, e é importante destacar isso, e vamos falar um pouco mais à frente também. O homem não tem a capacidade de produzir um óvulo, e também somos, consequência do espermatozoide, que a mulher, até onde a gente tem conhecimento, não tem a capacidade de produzir o espermatozoide. Então, para que nós possamos dar oportunidade a outros espíritos de evoluir como nós estamos evoluindo atualmente aqui neste planeta de provas e expiações, nós tivemos e somos o produto de um óvulo que uma mulher produziu e de um espermatozoide que um homem produziu. Todos nós, sem exceção. Essa mulher, obviamente, nossa mãe, esse homem, obviamente, nosso pai. Então, isso é importantíssimo deixar claro que, a partir do momento da união do óvulo com o espermatozoide, já há vida. Então, sobre a questão de existir a vida, não se discute. O que há durante todo esse processo de formação é a aproximação gradual, do espírito à medida que o corpo vai se formando. Então, há uma programação para isso, e essa programação vai estreitando esses laços entre o espírito e aquele corpinho que vai se formando. Agora, o corpo só começa a se formar para dar oportunidade a nós, espíritos, de evoluir a partir dessa união. Então, existem muitos questionamentos sobre isso, mas a gente vê isso de uma forma bastante clara, bastante cristalina, que a vida inicia exatamente no momento em que há a união do óvulo e do espermatozoide. É importante isso e a gente faz questão de reiterar essa posição. Então, esses são textos do livro, como eu falei, todos eles estão escritos no livro. É um instante de amor, aquele em que o filho se une à mãe, como a flor se une à haste, quando passa a ser alma da própria alma, aquele que será carne da própria carne. Isso aí, do André Luiz, está lá em Missionários da Luz, que é citado no livro O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. Então, essa é uma outra questão importante, que aí a gente vê que há várias citações, e a gente não pode, obviamente, trazer todas ou uma quantidade muito grande, mostrando que essa união faz com que vá se formando todo esse processo de criação. E aí o filho vai estreitando os laços com a mãe, que é o seu contato, que é o seu abrigo, o seu primeiro abrigo, o seu primeiro contato. Então a relação mãe e filho, ela é extremamente importante, que seja desejado, que não seja desejado, mas nós filhos não poderíamos estar aqui sem a nossa mãe, independente de quais vínculos e quais relações nós tenhamos desenvolvido com a nossa mãe, desde o nascimento até os dias atuais e até a idade de cada um de nós. Então está lá na questão do Livro dos Espíritos, questão 344, e está lá escrito, a pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E aí vem a resposta dos Espíritos. A união começa na concepção. Está lá no livro. A concepção é aquele momento lá da união do óvulo e do espermatozoide. Mas só é completa por ocasião do nascimento. É aquilo que a gente tinha colocado. A partir desse momento,
que a alma se une ao corpo, esse processo de união é um processo lento. À medida que vai se formando o nosso corpo lá no ventre da nossa mãe, cada vez mais vai se estreitando esse laço de corpo e de espírito. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, esse é o ensinamento que está lá no Livro dos Espíritos, que isso aí pode ser aprofundado, pode ser estudado de uma forma bastante interessante. Como a gente faz questão de ressaltar, o nosso objetivo é primordialmente chamar a atenção e despertar a curiosidade de todos sobre o tema. Então, Livro dos Espíritos, outra vez, questão 880, e está lá escrito: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é bem pequena, bem simples e já vem em seguida com um ponto: o de viver. Então, eu, você, todos nós que conhecemos, não conhecemos, que já vimos, que tivemos notícia, temos o direito de viver. Então, ele complementa: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa situação, de a gente atentar contra a vida de alguém, independente de qual fase de desenvolvimento, de que idade tenha esse indivíduo, na verdade é um crime estarrecedor, porque a vítima, na situação do aborto, ela não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Então é aquele serzinho lá, é o espírito que ele não tem como se defender de alguma agressão que eventualmente possa existir por nós. Por nós que somos irmãos, sem dúvida, desse que está sendo agredido. Então a gente precisa começar a repensar um pouco esses conceitos, porque eles são importantes. Obviamente que existem as exceções, existem as aberrações, existem as atrocidades que nós fazemos enquanto humanos, porque nós aqui na Terra, nesse processo de evolução, nós ainda temos irmãos que convivemos com ele no nosso dia a dia, que são muito mais atrasados em termos evolutivos do que outros. Então a gente há que respeitar também esse processo de evolução e entender que muitos deles ainda não têm esse grau de evolução para lhe dar o discernimento de quão é importante a vida, a oportunidade de viver, a oportunidade de servir e a oportunidade de resgatar situações que nós tivemos lá no nosso passado. Então, seguindo, com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina, por impedir a reencarnação de um espírito necessitando da oportunidade de progresso que a ele é concedido. Então é importante a gente entender isso. A reencarnação, ela é fundamentalmente uma grande oportunidade. E aí nós podemos nos achar no direito de tirar a oportunidade de um nosso irmão ter essa possibilidade de evoluir. Eu acho que seria assim uma pretensão, uma presunção muito grande nossa pensar dessa forma. Então que a gente possa começar a refletir sobre a questão do aborto, porque a lei divina ela vai ser superior a todos os nossos pensamentos, a todas as nossas aspirações. Então, o direito, ou se achar no direito de impedir uma reencarnação, é uma coisa extremamente séria para que a gente possa fazer de uma forma assim tão tranquila, tão sossegada. Então, seguindo, está lá, eu pesquei isso aí do Código de Processo Penal Brasileiro,
É uma lei que, obviamente, já foi atualizada, né? A Lei 2848 de 1940. Ela recebeu e recebe, né, atualizações, novas formas de ser escrita e assim sucessivamente. Mas tem lá um trechinho desse código, né, que ele é enorme, está falando sobre aborto. Então, aborto, aí ele faz essa conceituação de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Está lá no artigo 24, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, isso dá uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, isso é um aspecto importante, está lá registrado. Há questionamentos aí sobre essa questão do tempo de detenção, né, da punição, mas isso é uma coisa da lei dos homens. A lei divina, né, a lei de Deus, ela tem um aspecto bastante diferente da lei dos homens. Mas é uma coisa importante para que a gente também tenha conhecimento que trata-se de um crime, tanto por opção própria da mulher, ela se provocar o aborto, ou então permitir, né, consentir que outra pessoa faça isso, faça esse ato tão brutal, tão terrível, para com um irmão que está na iminência de ter a oportunidade de reencarnar e conseguir melhorar o seu processo de evolução, assim como a mãe que está encarnada, em tese, deveria estar também melhorando o seu processo de evolução. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre esse conceito. Tem lá no o título, né, o aborto provocado por terceiro, né, que versa o artigo 125 e o artigo 128. Existem mais 2 artigos, é do 124 ao 128. Esses outros eu não coloquei, né, mas porque não é uma coisa que vá ser muito sobre o nosso foco, tá? Mas existem mais 2 artigos no Código Penal Brasileiro, de Processo Penal Brasileiro, que discorre sobre o aborto. Então, o artigo 125 diz: provocar aborto sem o consentimento da gestante dá pena de reclusão de 3 a 10 anos. Então, a provocação, nesse caso, né, um indivíduo qualquer, seja ele da área da saúde ou não, que provoque aborto sem a gestante saber, sem a mãe saber, e desde que isso fique comprovado, pode lhe trazer essa reclusão de 3 a 10 anos. O artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, aí com a anuência da gestante, né, com o conhecimento da gestante, dá uma reclusão de 1 a 4 anos. Então, ali houve um acordo, né, para que o aborto fosse realizado entre a pessoa que vai realizar o aborto e entre a gestante. Então, esses são aspectos da lei, é importante a gente falar sobre isso. No livro tem bastante mais detalhes sobre isso, tá? Então, a pessoa que se interessar por ler o que dizem os espíritos sobre o aborto, interessante porque ele coloca também essas questões da lei dos homens, né? Da lei aqui da Terra. Então, essas situações são situações que podem predispor, né, ao aparecimento dessa ideia. É uma ideia bastante equivocada, mas todas são situações que podem predispor a esse tipo de sentimento, né, que são as crises conjugais, a proximidade de separação, o adultério, preocupação com a carreira profissional e ascensão. Veja só a que ponto pode chegar, né, a que ponto nós encarnados podemos chegar, e aí isso mostra o grau tão diverso de desenvolvimento, o grau tão diverso de evolução que temos aqui entre nós na Terra, né, que estamos passando nesse processo de provas e expiações. Tá? Esperamos que a etapa seguinte das provas e expiações elas cheguem logo. Talvez não estejamos aqui para presenciá-la, mas desejamos que ela chegue logo, porque tratar sobre essas coisas realmente não é agradável, mas são situações que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu abri mão na forma de um aborto, com todas as consequências que isso pode ter, tanto físicas como espirituais, para ambos,
né, tanto para a mãe como para o filho, né, em nome de uma carreira profissional. Então, a que ponto chega, né, ou pode chegar a nossa ambição, o nosso egoísmo, e por aí nós vemos que realmente precisamos de estudar mais para que possamos refletir mais e evoluir melhor. O medo do desemprego é uma outra coisa também bastante importante, né, que pode suscitar essa ideia do aborto. Tá? Então eu não posso engravidar, porque senão eu vou perder o meu emprego. Isso aí é muito sério, é muito complicado. A insuficiência de recursos, né, a preservação da própria liberdade, isso aí é um ponto extremamente frequente. Né? Então há pessoas, tá, tanto homens como mulheres, obviamente, que não querem abrir mão da sua suposta liberdade, e aí, por não querer abrir mão disso, de ter uma responsabilidade, que a responsabilidade é enorme quando a gente tem um filho, e aí se valem desse tipo de recurso. O receio de rejeição familiar, social ou religiosa, que seria, né, representado sobretudo pela gravidez fora do casamento, e a falta de afetividade mesmo. Existem pessoas com um sentimento muito limitado, extremamente limitado, que realmente não desejam, não querem, e aí menosprezam essas pessoas, obviamente, que elas não têm, né, a oportunidade, ou não tiveram ainda, e esperamos que todas que sofram ou que padeçam, né, desse tipo de problema, que é a falta de afetividade, que elas possam algum dia ter a oportunidade de entender o que é esse aspecto da afetividade, entender a importância de ter um filho e que a responsabilidade que isso pode lhes trazer. Tá? Então, se a pessoa não quer, né, que tenha a responsabilidade também na hora de fazer aquilo ali, que saber, né, que pode ter consequências, e a consequência principal seria a gestação, que traz responsabilidades tanto para o pai como para a mãe. Obviamente que essa responsabilidade, ela em tese teria que ser dividida, tem que ser dividida, e não é uma responsabilidade única e exclusiva só da mãe criar e ter os filhos. Porque lá atrás nós já vimos que sem o espermatozoide não há a possibilidade de se ter uma nova vida. Então, o pai tem tanto quanto responsabilidade quanto a mãe nesse processo. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, está lá escrito a pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta dos Espíritos: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Olha ela aí sendo citada novamente. A mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede a alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, a gente aborda isso, você vê que tem mais de uma questão do Livro dos Espíritos que mostra isso, dessa responsabilidade, tá, que a mãe tem, mas também, sobretudo, do tremendo problema que nós vamos criar para aquele espírito que estava por vir a encarnar, a reencarnar, e essa reencarnação ela é tirada por um pensamento, né, por uma necessidade pessoal que mostra um egoísmo muito grande. Então, contra a lei de Deus, realmente é um crime bastante significativo e pode criar muitos problemas entre o espírito que estava por reencarnar e entre o espírito reencarnado, aqui representado pela figura da mãe. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta.
Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana. Então isso mostra que sem essa conjunção carnal, sem essa conjunção sexual, não é possível a vida progredir, a vida se perpetuar e a humanidade continuar o seu desenvolvimento. Tá? Então é diferente de você ter a responsabilidade em criar. Aí um casal ou um par de homens, um par de mulheres, isso não importa, não vem ao caso, não é significativo. A criação. Mas a concepção, ela não existe, tá? Não pode existir sem a presença de um homem ou a presença de uma mulher. O óvulo da mulher, o espermatozoide do homem. Isso é extremamente importante. A concepção, que é regida pelas leis divinas, ela necessita do homem e da mulher. A criação, isso aí, nesse aspecto aqui, relacionado à questão do aborto, ela não é significativa, pelo menos nesse momento. Tá? Então, esse não existe, não tem como se formar uma família sem que antes tenha havido um homem e uma mulher, um óvulo e um espermatozoide. Essa é a família propriamente dita, essa é a família verdadeira. Que a gente possa refletir um pouco sobre esse conceito, né, de família. E aí Chico Xavier disse, né, se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. Tá? Então, precisa a necessidade da responsabilidade. E a responsabilidade sobre a concepção, a responsabilidade, ela é extremamente importante e ela não tem como se fazer a não ser que tenha a presença do homem e da mulher. E por que não ao aborto? Então, o aborto é um verdadeiro infanticídio, tá? Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado. Importante que nós tenhamos isso, esse sentimento, né, esse conhecimento, ele bem próximo, né, bem vivo em nossas mentes, porque na verdade eles nos foram emprestados, os nossos filhos, e nós, enquanto filhos também, fomos emprestados para que nós tivéssemos a oportunidade de nos melhorar, de melhorar e seguir nesse caminho, tá, de evolução que é inerente a todos nós espíritos. Tá? Um outro motivo, tá, do não ao aborto. A mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Imagina o sofrimento, né, que um espírito pode ter pela desilusão, vamos colocar esse termo dessa forma, um termo mais popular, de não vir à Terra, de não reencarnar num corpo para que possa seguir o seu processo de evolução, já que geralmente, na grande maioria das vezes, existe uma programação para aquele espírito já toda predeterminada em sua existência por aqui. Então, pode-se transformar isso numa frustração muito grande, com consequências bastante graves. E aí, nós, com o nosso egoísmo, né, com todo esse sentimento mal, nós vamos poder ser o ator principal dessa situação. E isso aí pode realmente também, enquanto nós encarnados, nos trazer bastante problema. Outro ponto, né, do não ao aborto, porque não volvemos à Terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca dos prazeres efêmeros. Então são momentos tão rápidos, tão efêmeros e que podem ter consequências tão danosas, tá, para todos que estão envolvidos, enquanto encarnados, enquanto desencarnados. Então que a gente possa repensar um pouco sobre esses aspectos, porque o prazer efêmero do contato sexual muitas vezes pode nos trazer consequências bastante significativas para o nosso corpo, para o corpo da mulher, quando vai se submeter a um aborto, muitas vezes, né,
sem os cuidados, sem nenhum tipo de cuidado, de forma clandestina, ou então vai se automutilar com problemas seríssimos, e quantas vezes, né, as estatísticas mostram isso, mulheres que já morreram em consequência desse ato. Então, esse gozo irresponsável dos nossos sentidos, ele precisa ser revisto e precisa ser informado. E uma forma que a gente acha que é importante, que é interessante, é instruindo. Nós que tivemos na oportunidade, né, de ler um pouco mais, de entender um pouco mais, nós temos a responsabilidade muito grande de informar. E essa informação, ela precisa ser perene, ela precisa ser constante. Então, sempre que possível, vamos nos reportar a esse aspecto, vamos nos colocar nessas situações, vamos opinar sobre isso, mas, sobretudo, mostrando fatos e argumentos voltados para a nossa doutrina, de quão é terrível o aborto para o espírito que estava naquela expectativa da reencarnação. Então, que um ato efêmero, um ato sexual, ali muitas vezes rápido, sem nenhum sentido, sem nenhum amor, que pode ter consequências tão danosas. O aborto delituoso. Aí nós entramos agora numa parte que ele vai conceituar, né? Isso tem tudo lá no livro, né? De uma forma mais ampla, é importante a gente sempre ressaltar, é o que dizem os espíritos sobre o aborto. E aí ele conceitou algumas situações de aborto. Então, o aborto delituoso diz lá no seguinte no livro: para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. E aí a gente já começa a ver um pouco das consequências, né, do ato do aborto. Então, isso pode nos trazer bastante tipos de problema. Aborto que fizemos, né, de forma indiscriminada, de forma irresponsável, em uma existência, em existências que outras pessoas, outras mulheres, né, e homens nos propuseram, nós podemos vir com aquelas marcas. E aquelas marcas de abortos em existências anteriores podem se traduzir por uma série de doenças de ordem física, de ordem psicológica, que teremos o dissabor e o desprazer de ter que conviver com ela em mais uma ou em mais de uma reencarnação, para que possamos ir nos redimindo desse ato tão brutal que é o aborto. Então, essa situação é uma situação que a gente precisa repensar nas consequências. Podemos ter consequências imediatas, como o sangramento, como a morte, como doenças, uma série de problemas imediatamente pelo aborto, mas podemos ter consequências e geralmente temos consequências em vidas posteriores, em reencarnações posteriores, isso se traduzindo em problemas da nossa mente e em problemas de relacionamento e em problemas físicos propriamente, problemas vários de ordem ginecológica, por exemplo, são problemas muito frequentes em pessoas que têm muitas alterações, muitas vezes foram espíritos que em encarnações anteriores fizeram a prática do aborto de forma delituosa. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Ainda sobre aborto delituoso, sentindo-se roubados ou traídos. Olha só que interessante do ponto de vista, né, de conhecimento, mas que coisa terrível isso. Sentindo-se roubados ou traídos, as entidades passam a votar profundo ódio aos que se recusaram a recebê-los em novo berço. E, quando não lhes infernizam a existência terrena, em longos processos obsessivos, aguardam sequiosos de vingança, que façam o traspasse para então tirarem a forra, castigando-os sem dó e nem piedade. Então aí entramos, né, num aspecto bem mais voltado ao estudo espírita, a questão da espiritualidade, que são os processos obsessivos.
E esses processos obsessivos, muitas vezes, a revolta do espírito que não foi recebido em um berço, que não foi acolhido pelaquela mãe ou por aquele pai que o produziram um corpo, tiveram a oportunidade de um corpo começar a se produzir, para que ele tivesse a oportunidade de reencarnar e se melhorar. Muitas vezes essa situação de recusa pode se transformar num ódio muito grande, num ódio muito profundo. E isso pode se desenvolver em processos de obsessão, tanto enquanto encarnados, quando encarnados os pais e as mães, como também muitas vezes esse ódio vai se multiplicando, esse ódio vai se crescendo cada vez mais, e após o desencarne dos pais, da mãe, eles passam a, no plano espiritual, sofrer as consequências disso também. Então, os aspectos físicos de quem aborta são importantes, mas as consequências no plano espiritual, elas podem também ser muito, muito importantes. Então, não é tão infrequente nós presenciarmos e sabermos de fatos de pessoas que fizeram aborto, que realmente não conseguem se encontrar, que entram num sofrimento profundo, e esse sofrimento, muitas situações, pode fazer parte desse processo obsessivo, que é tão grave, que pode se tornar tão grave para ambos, né? Porque quem obsedia também está sofrendo, também passa por um processo de atraso no seu desenvolvimento espiritual. Então, esse processo ele não é tão simples assim, porque ambas as partes podem, o obsediador e o obsediado, podem sofrer muito até que consigam passar por cima desse evento que aconteceu e que lhes trouxe, né, muitos problemas e atraso no seu desenvolvimento. Um outro aspecto diferente, né, e aí nós entramos já num outro aspecto aqui, um outro trechinho do livro, que fala o seguinte: os defensores do aborto ressaltam que a mulher tem todo o direito sobre seu corpo e, portanto, deve tê-lo também de rejeitar uma gravidez para ela indesejada. Então, o direito sobre o corpo ele é muito questionado também. Existem as pessoas que acreditam plenamente nisso. Infelizmente, são pessoas que ainda não tiveram, esperamos que tenham, volto a insistir nisso, esperamos que tenham a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento sobre a questão espírita e que seus corações sejam tocados pelo bem e pela lei divina, para que elas possam, aos poucos, ir aceitando e modificando esse pensamento tão ruim e tão egoísta, né? Isso aí é uma mostra de egoísmo assim incomensurável. Com isso, ela pretende que a sua individualidade seja respeitada. Mas, olha aí, e a individualidade daquele que ali está formado também não precisa ser respeitada? Então é isso que a gente precisa, né, argumentar, é uma das formas de argumentar. As pessoas que têm esse grau de egoísmo tão intenso, muitas vezes elas não vão entender, mas cabe a nós, tá, espíritas, sempre que tiver oportunidade, fazer essas colocações, que ali por trás também existe um ser da mesma forma que aquela pessoa tão egoísta já foi, um ser indefeso, necessitando de ajuda, necessitando de uma encarnação para que possa se melhorar e para que possa fazer com que as suas faltas elas sejam em parte ou em todo resgatadas numa outra existência. Então isso é uma coisa importante para que a gente possa também repensar e também para nós espíritas sedimentar o nosso conhecimento e sedimentar a nossa posição em relação à questão do aborto. Tá? É que nós precisamos ter isso muito em mente, tá? Que nós já fomos esses seres indefesos, que nós podemos até já ter sido agredidos em outras vidas por aborto. Então, nesse contexto, a gente precisa ter isso bem em mente e usar isso como argumento, infelizmente, para essas pessoas
que são tomadas por esse sentimento de egoísmo tão intenso. Então, continuando, esse aqui, vocês estão vendo aí, é muito interessante. Esse a gente merece um parêntese, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse livro quando nossa casa ainda funcionava aqui na parte alta aqui da cidade, aqui de Santana, um bairro que chama Monumento. Foi tantos e tantos anos a nossa sede que foi emprestada, e hoje, graças a Deus, nós estamos bem adiantados na construção da nossa sede própria. Mas numa noite de estudo, lá na sexta-feira, um irmão nosso aqui do centro, o Avelar, nos propôs iniciar o estudo desse livro. E realmente eu não tinha nenhum tipo de conhecimento do que se tratava. Quando comecei a ler, puxa vida, o que é que Santos Dumont tem a ver com espiritismo? Não tem nada a ver. Santos Dumont, para mim, até então, era o moço lá do avião. E isso foi muito interessante, porque foi assim, esse livro é bastante denso, né? A gente sugere como leitura, tá? Mas assim, é uma leitura que a gente precisa estar muito atento, porque ela tem nuances e tem relatos bastante significativos sobre o plano espiritual e a vida do Santos Dumont. Tá? Então é o livro do Gilson Freire, pelo espírito Adamastor, tá? Foi ditado pelo espírito Adamastor. É um livro extremamente interessante, é uma sugestão assim, bastante interessante de leitura para quem quer se aprofundar um pouco nessa questão do aborto e suas consequências, seus nuances, seus meandros, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Então foi uma experiência muito, mas muito proveitosa mesmo, que realmente nos abriu o olho para uma questão que é extremamente interessante. Então fica essa sugestão de leitura do Ícaro Redimido para todos. E diz lá, em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Então, esses são um trechinho lá do livro do Ícaro Redimido, que mostra mais uma vez que nós precisamos, enquanto espíritas, e que tivemos e estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre a questão do aborto, que nós precisamos nos tornar seres multiplicadores desse conhecimento para que essas pessoas, com excesso de leviandade ou inconsciência criminosa de algumas mães para com os seus filhos, e para com os espíritos em oportunidade de nova existência, para que elas vão modificando esse pensamento. Tá? Isso aí é uma coisa extremamente importante e a gente torna-se até repetitivo, mas faz questão em sê-lo por conta de que é nosso mistério, é nossa obrigação ter esse entendimento. Nós podemos ser seres multiplicadores desse conhecimento e podemos evitar que muitas mães, de forma consciente, provoquem esse aborto, agredindo não só ao seu corpo, mas como também a um outro irmão que está querendo ter a oportunidade de vir até nós. Um outro trechinho do Ícaro Redimido. Uma gestação inclui uma preparação criteriosamente programada para a realização de uma encarnação em condições apropriadas tanto para o bebê quanto para a mãe. A gestação não é um ato involuntário nem resultante de uma geração espontânea. Então, aquilo que a gente tinha colocado já um pouco, existe toda uma programação muito intensa, muito bem detalhada, um trabalho enorme para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E essa programação, infelizmente, muitas vezes, ela é atrapalhada, vamos dizer dessa forma, ela é cortada e que isso vai trazer bastante consequências. Então, que nós também possamos ajudar a toda a espiritualidade que nos ajuda diuturnamente, mas diuturnamente mesmo,
Então, que nós possamos dar menos trabalho à espiritualidade, para que a espiritualidade possa trabalhar com mais tranquilidade e nos orientar e nos guiar com mais tranquilidade. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento relacionado ao aborto, isso faz com que aumente o trabalho da espiritualidade para que possa reprogramar toda uma situação que estiver programada por longos e longos períodos. Então, que a gente possa pensar nesses aspectos também para ajudar a espiritualidade a ter menos trabalho com a gente. Então, a gente estudando, a gente praticando, tentando praticar a nossa doutrina, mas só em ter essa intenção já estamos ajudando a espiritualidade a ter menos trabalho. Então, uma prova para os pais. Livro dos Espíritos, questão 355. A pergunta é: há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? E a resposta: frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Essa é uma condição, meus irmãos, que é extremamente importante. Nessa programação, muitas vezes, e isso para haver resgates, tanto do espírito que está sendo encarnado, como resgates também dos pais que estão envolvidos e muitas vezes até da família que está envolvida em todo esse processo, se desenvolve uma gestação, se desenvolve todo aquele processo de gestação e por conta de programação feita pelos nossos irmãos espíritos, essa gestação ela não é levada a cabo, ela não é concluída. E isso pode servir como terapêutica, isso pode servir como medicamento, isso pode servir como resgate de faltas passadas para aquela mãe, para aquele pai, para aquele espírito que estava em desenvolvimento e também para aquela família que estava muitas vezes com aquela alegria, com aquele sentimento de que aquela criança vinha. Nós, infelizmente, não temos, enquanto encarnados, não temos conhecimento dessa programação. Quais foram as ações, quais foram as atitudes daquela mãe, daquele pai, daquela família, daquele espírito que estava no comecinho daquela ligação com o corpo físico através da união do espermatozoide e do óvulo. Então, muitas vezes, essas situações, elas são programadas, elas são supervisionadas e Deus sempre está no comando de tudo. Então, não, para que nós não possamos pensar que exclusivo todo e qualquer aborto seja um problema para o pai, para a mãe, para a família ou para o espírito que está tentando reencarnar. Muitas vezes isso aí é uma solução. Tá? Então, esse é um tratamento que se faz através disso. E isso, os desígnios de Deus, que Ele sempre estará no nosso comando, que Ele vai saber reconfortar a esse sofrimento e muitas vezes vai resgatar um espírito de uma situação de involução espiritual extremamente grave, extremamente complicada. Essa gestação e esse aborto, eles podem servir como medicação. Esse é um aspecto importante. Nesse livro, O Ícaro Redimido, ele trata sobre esse aspecto também. Tá? Então, vale a pena a gente ler para entender um pouco melhor. Né? Porque até agora a gente vinha dizendo é uma coisa terrível, é uma coisa horrível, que provoca sofrimento, e agora a gente está dizendo que é uma coisa que serve como tratamento. Então, isso confunde, realmente confunde. A gente entende que pode confundir a cabeça, né? Confundir o raciocínio, mas o esclarecimento está nos livros da nossa codificação, o esclarecimento está em livros como esse que nós estamos apresentando hoje, como esses dois nós estamos discorrendo alguma coisa sobre eles hoje. Então é a partir da leitura, é a partir do estudo, é a partir do conhecimento que a gente pode dirimir dúvidas como essa. Né? Então a gente espera que não tenha dado um nó aí na cabeça. O que era tudo ruim pode passar a ser tudo bom. Isso depende muito de toda a programação que os espíritos fazem para aquele espírito, que os espíritos fazem para nós encarnados. Então vamos
começar a entender. Isso aí mostra que a gente, né, vai aprofundando um pouco o conhecimento sobre essa questão do aborto. Então, um outro textinho aí, voltando, né, para o que dizem os espíritos sobre o aborto, aí diz lá, ele mostra lá o seguinte: o aborto espontâneo, que aparentemente é espontâneo, né? Então, os espíritos, em muitas circunstâncias, temem abandonar uma situação que se lhes afigura estável, para mergulhar novamente na matéria. Seria o medo de nascer. Espíritos que necessitam renascer com severas limitações físicas. Então vejam só que coisa interessante. Muitas vezes, enquanto espíritos, nós não ainda estamos evoluídos o suficiente, e quando se começa essa programação de reencarnação, muitas vezes nós aceitamos essa reencarnação. Ela é dada início para todo aquele processo de espermatozoide, de óvulo, de homem, de mulher, etc. E aí o espírito pode e tem essa liberdade, e o livre-arbítrio mostra isso, de se arrepender. E aí ele se arrepende e, por mecanismos, né, que são bastante importantes do ponto de vista espiritual, ele vai e cessa com aquela gestação. Então o espírito, por medo de nascer, ele pode provocar um aborto. Vê só que a coisa não é tão simples, a coisa é muito mais complicada quando a gente vai aprofundando um pouco esse conhecimento sobre o aborto. Então o espírito, tá, enquanto espírito, ele pode ter o medo de nascer e não querer. E isso aí é uma coisa que aí a espiritualidade amiga, né, os seus orientadores, os seus mentores vão trabalhar com ele para que ele entenda a necessidade da reencarnação. Porque se houve, né, problemas em reencarnações anteriores, esses problemas eles precisam de resgate. E esse resgate nós só vamos conseguir através de outras encarnações. Então, todo esse processo também pode se dar e envolver essa questão do aborto. Aí não há a situação de que a mãe tenha provocado, de que alguém tenha incentivado, que alguém seja contra, que alguém seja a favor. Aí é toda uma questão relacionada ao espírito que estava designado para ocupar aquele corpo no ventre da mãe. Tá? E os espíritos que necessitam renascer com severas limitações. Então, vocês estão vendo aí do lado, né, o Stephen Hawking, ele tinha um problema chamado, né, uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, e ele viveu 76 anos, tá? É importante vocês, né, se quiserem pesquisar um pouco, ele era um cientista assim, altamente inteligente, desenvolveu uma série de teorias, tá? Até um filme que versa sobre, mas na verdade esse filme é mais sobre o desenvolvimento, né, como a esposa dele encarou, que ele casou, ele na juventude, ele tinha os movimentos normais, então ele namorou, ele casou e depois de casado começou a desenvolver, essa doença começou a aparecer de forma mais significativa, até que ele foi ficando deformado, ele não andava, não falava, tinha dificuldade para enxergar, ele desenvolveu um programa de computador em que ele, olhando a tela do computador, reconhecia o movimento dos seus olhos e transformava isso em palavras. Isso é muito interessante, é um conhecimento bastante interessante para que a gente possa ver essa situação de severas, né, problemas, limitações físicas. E assim, essas limitações físicas seguramente foram a forma que a espiritualidade mostrou para que ele resgatasse algumas coisas lá atrás. Né? Então, atitudes, pensamentos e ações dele em outras encarnações, uma forma de resgatar isso e equilibrar isso para que ele pudesse viver e passar nesse processo de evolução, foi com que fez com que ele fosse desenvolvendo esse tipo de problema. Então, são exemplos, assim, esse é um exemplo bem emblemático, né? Mas pessoas com esclerose lateral amiotrófica existem, muitas e muitas vezes até algum de vocês que estão assistindo podem conhecer alguém que tenha, e não significa que todo mundo vai chegar no nível de dificuldade que ele passou, mas vão passar por situações bastante significativas, bastante importantes, que muitas vezes são formas
de resgatar problemas em existências anteriores. Tá? Então, Emmanuel, em sua grande sabedoria, como sempre, né, diz lá: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Toda mulher desfruta desse privilégio da providência divina, mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres, que demonstram uma capacidade de amar até o infinito. Vê só a responsabilidade da mãe. Enquanto mãe de uma criança, enquanto mãe de um indivíduo, seja lá em qualquer idade, um indivíduo adulto, um indivíduo idoso, que tem uma limitação, né, mental, que tem uma limitação física, de movimento, de raciocínio, seja lá ela de qual forma for. Então, essas responsabilidades, elas são ofertadas, né, dos filhos excepcionais, tão somente, né, às grandes mulheres, como Emmanuel afirma. Então, é uma responsabilidade muito grande ser mãe e, sobretudo, mãe de crianças e de adultos especiais, que têm problemas, né, excepcionalmente grandes, com dificuldades grandes. Então, tanto aquele ser que está passando pela dificuldade, está tendo a oportunidade de desenvolver, de melhorar, de resgatar problemas do passado, como a mãe está tendo a oportunidade de trabalhar para ajudar, de trabalhar no bem, e essa sim está prestando, né, uma obediência grande à lei divina, que é a lei do desenvolvimento e a lei da ajuda mútua entre os irmãos. Essa questão da redução embrionária, ela é bastante interessante, né? E aí nós vamos ver quem no final dessa exposição breve vai ficar a favor ou contra. Então, a redução embrionária acontece que o casal ou a mãe, aí não importa, ela determina que junto com a ciência, né, junto com os profissionais de saúde, eles peguem a uma produção de óvulos, esses óvulos são captados, são introduzidos, né, dentro dos óvulos o espermatozoide, e esses óvulos são colocados no útero da mãe. Pode ser em número de 2, 3, 4, 5, 6. Ele cita no livro, né, o que dizem os espíritos sobre o aborto, ele cita que até 7 óvulos podem ser implantados. Então, o que é que ocorre? Esses óvulos já fecundados, eles são implantados para ver se eles começam a desenvolver no útero materno. Tá? Então, numa situação de que foram colocados lá 3 óvulos, vamos supor, desses 3 óvulos, os 3 começaram a se desenvolver. A partir desse momento que eles começaram a se desenvolver, né, que se tornaram viáveis, eles vão, cada um, ter espírito ali para se ligando, né, aquele corpo pequenino que está se formando, e ter a oportunidade de vir resgatar e de vir melhorar a sua existência. Acontece que existem argumentos a favor dessa técnica, existem argumentos que são contra essa técnica. Então, quem é a favor diz que não é um aborto. Por quê? A mãe pode chegar, ou a família, ou o casal, pode dizer: olha, eu não quero 3 filhos. Foi uma tentativa colocar os 3 óvulos fecundados. Como os 3 estão se desenvolvendo, eu não quero ter os 3 filhos. Eu quero ter apenas um. Então, profissionais de saúde capacitados, numa ciência de altíssimo padrão, de altíssimo nível, existe, né, tem o conhecimento, tem a capacidade para tirar esses 2 óvulos e deixar somente um, que é o desejo da mãe, de ter um só filho. Tá? Tentativa, foi colocado lá os 3. E aí é onde começa o grande dilema da história. Porque quem é a favor desse tipo de redução embrionária, né, fala que isso não é aborto. Essa retirada desses 2 óvulos que estavam se desenvolvendo, isso não caracteriza o aborto. Por quê? A gravidez permanece, chega a termo, chega ao seu final e a mulher torna-se mãe. Então ela tem o seu filho. Ela conseguiu o objetivo que era de ter um filho. O problema é que, e os outros, que já estavam nesse processo de desenvolvimento também?
como é que nós vamos justificar para eles? Então diz lá no livro, é simples os argumentos de quem é contra, né? É simples a fórmula para determinar o melhor proceder. Perguntar à própria consciência se gostaria de ser um dos escolhidos ou um dos eliminados. Então, essa é uma situação muito grave. A ciência, ela avança, o conhecimento da ciência, dos profissionais de saúde, ele avança numa velocidade enorme. Mas muitas vezes esse avanço, né, se a gente for pensar por esse aspecto, ele não é um avanço tão racional. Porque a partir do momento que eu coloco 3 óvulos, 4 óvulos já fecundados, que eles tornam-se viáveis, que eles começam a se desenvolver no útero da mãe, e a mãe ou a família determina que não quer que os 3 ou 4 se desenvolvam, mas eles já estavam vivos. A partir do momento que ele começou a se desenvolver, a vida começou a acontecer. Um espírito foi ligado a ele. Então esse é um dilema muito grande, um dilema da ética, né? Um dilema ético muito grande desse tipo de ação. Isso é uma coisa que para nós que estamos aqui em Santana, muitas vezes pode estar muito fora da nossa realidade, mas nada impede que a gente tenha conhecimento que, indo a um centro maior, possa ser proposto às pessoas que têm dificuldade de engravidar esse tipo de técnica. E isso, né, vai fazer com que a gente possa colocar a mão na nossa consciência e ver o quão complicado é essa questão da redução embrionária, porque aqueles óvulos já estavam viáveis e por uma decisão pessoal foi retirado ele de comum acordo com um profissional de saúde. Então isso aí é muito sério, são coisas assim que a gente procurou trazer um pouquinho sobre isso. É lógico que isso é um conhecimento muito amplo, mas a gente procurou trazer um pouquinho sobre esse conhecimento para que a gente veja como a ciência é evoluída e como a questão do aborto ela pode ser discutida, né, e trabalhada de muitas formas, com muitas variáveis, né, os chamados vieses, com uma quantidade de vieses aí enorme que a gente pode conversar sobre o aborto. Então, é um conhecimento bastante amplo, mas é um conhecimento bastante interessante para que a gente possa, né, ir trabalhando isso em nossas cabeças e nossos pensamentos. Então, outra questão que é colocada, né, no que dizem os espíritos sobre o aborto é a questão do estupro, né, que agora ultimamente tem sido assim muito comentado, problemas que estão acontecendo, e isso não cabe a gente aqui nesse momento entrar nessa seara, mas o estupro de uma forma geral. Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida. Olha só o problema ético, mais uma vez, aqui, colocado de forma assim muito complicada, muito complexa, de se decidir, tá, sobre essa vida que foi gerada numa condição completamente adversa. Essa condição completamente adversa é exclusivamente consequência do nosso grau de evolução, da pessoa ou das pessoas envolvidas naquele momento, tá, ali do estupro. Tá? Então isso mostra que nós temos que conviver com essas pessoas aqui na Terra, porque nós estamos nessa transição de mundo de provas e expiações, tá? Para o nosso mundo de regeneração. Então existem aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, diferentes graus de evolução em nossos irmãos. E esse grau de evolução, esse grau assim que a gente pode chamar de bestialidade, é um grau extremamente evoluído de você praticar o estupro e do estupro ter a consequência da geração de uma criança, da geração dessa oportunidade de um ser, de um ser desencarnado, ele reencarnar. E olha o dilema ético que nós espíritas estamos diante dele agora.
Nós somos radicalmente contra o aborto. E nessas situações de exceção, que são provocadas por nós mesmos, por nossos irmãos encarnados. Então, existem problemas relacionados ao aborto e relacionados ao estupro que são extremamente graves. As consequências para a mãe, as consequências para aquela pessoa que fez o estupro e assim sucessivamente. Então, que a gente possa, né, colocar esses aspectos e sempre, né, colocando que culpa vai ter aquele ser que foi gerado no ventre daquela pessoa que foi estuprada. Qual é a culpa que ele tem, o que é que ele tem a ver com a história. Tá? Então que a gente possa ver como é complexo e como vale a pena a gente estudar o Espiritismo, a gente praticar o Espiritismo, para que nós possamos ir se livrando desse grau de retardo evolutivo enorme que existe tão próximo aqui entre nós. Tá? Então é a forma como a gente tem como se desvencilhar dessa situação tão grave que é o estupro por si só e pior, quando esse estupro vai gerar uma criança. É muito difícil, é difícil para a gente falar, é difícil para a gente discorrer sobre isso, mas nós precisamos discorrer, nós precisamos entender, nós precisamos estudar, nós precisamos falar sobre essas questões, sem dúvida, mas sem dúvida mesmo. Tá? Então, é uma forma de tentar se remediar isso, dependendo do entendimento da mãe, que precisaria ter um conhecimento muito bom, muito apurado do Espiritismo, entender que aquele ato tão danoso para ela, tão traumatizante para ela, gerou uma criatura e um espírito teve a oportunidade que não tem nada a ver com a história. Então é para isso que o conhecimento nos ajuda, tá, na hora de argumentar sobre essas questões. Isso não é simples, não é fácil. As pessoas, como eu falei, têm um grau de evolução muito diverso e pessoas mais evoluídas podem até entender, superar um trauma como esse, é extremamente complicado isso. Pessoas menos evoluídas podem não entender isso e isso gera uma série de problemas, uma série de discussões. Então, é um ponto para a gente colocar e ter conhecimento que ele existe também, que pode ser discutido sobre o aspecto do Espiritismo. E o contrassenso. Né? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 359. Então isso mostra que há também, né, há uma possibilidade de haver essa questão do aborto, que ela não seja assim de uma forma tão grave, porque isso coloca em risco, e a espiritualidade pode trabalhar isso, numa situação em que a mãe sofra um extremo risco de vida. Tá? Então ela já está há tempos nesse processo de evolução, nesse processo de resgate aqui na Terra, e aí uma situação que ela possa prematuramente vir a desencarnar, isso pode atrapalhar todo o seu processo de evolução. Nessa situação, nessa forma, pode até se justificar a questão do aborto, porque esse espírito que ia ter a oportunidade de reencarnar, de continuar o seu processo de evolução, ele pode ser trabalhado para encarnar ou reencarnar numa outra oportunidade. Então, veja como é complexo e quantas variáveis existem na questão do aborto, que a gente tem que ir destrinchando, a gente tem que ir entendendo, para que a coisa vá fluindo de uma forma mais interessante. Aborto por motivos econômicos, isso está lá no livro também. Então, Livro dos Espíritos, questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. A resposta é não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele
coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então existe todo, né, esse processo de ordenamento, de nascimento, de desencarne, né, de reencarne, de desencarne, para que isso haja um equilíbrio e a partir dessa lei divina, a partir da coordenação, né, e que Deus traz sobre todos nós, isso aí vai se transformando numa coisa que é onde vai haver teto e onde vai haver comida para todos, e de a cada um com seu merecimento, cada situação ela é devidamente controlada para que isso vá se ajustando. Então é importante a gente ter esse entendimento sobre essas questões, que há um equilíbrio, né? Deus vai sempre prover e vai manter esse equilíbrio entre a quantidade de pessoas e a quantidade de recursos que possam ser necessários para essas pessoas, cada um de acordo com o seu merecimento. O aborto por motivos econômicos ainda está lá no Evangelho sobre o Espiritismo, né, capítulo 25, aí diz lá esse trechinho: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, os bens que ela dá. Então isso cabe a nós, tá, entender essa situação e trabalharmos para que essa equidade, para que essa oportunidade, né, de acesso a esses recursos de alimentação, eles vão, tanto a alimentação espiritual como material, né, o pão espiritual, o pão material, eles vão se equilibrando no nosso desenvolvimento. Então isso é importante e serve também como um estímulo, né, para que nós vamos cada vez mais nos desenvolvendo, para que vamos se equilibrando cada vez mais e praticando mais as leis, né, da justiça, da caridade e do amor para com o próximo. Os cúmplices do aborto, esse é um outro aspecto também extremamente complexo, extremamente difícil, porque eles vão ter consequências, né? Então Emmanuel nos esclarece bem isso. O aborto oferece consequências dolorosas especiais para os pais, e ele responde: os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que os favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual e esferas inferiores. Então, as consequências, pessoal, ela vai existir. Tá? E a gente mostra, né, nesses trechinhos que a gente pescou do livro, que elas vão existir em grau maior, em grau menor, mas sempre os envolvidos diretamente naquela situação, elas vão passar por esse processo de dificuldade. Tá? E essa dificuldade ela pode se avolumar muito aqui na Terra, gerando desequilíbrios físicos e psicológicos tremendos, como ela pode também ir se guardando e se avolumando também, e a ponto de, em outras existências, a gente ter que fazer esse resgate desses atos impensados, desses atos cruéis, né, excluindo aquelas situações de exceção, logicamente, que a gente discorreu há pouco. Então, consequências vão existir para aquelas pessoas que estão ali envolvidas, e o sofrimento é a regra. Então, mais uma lição para que a gente possa sofrer menos. É ter medo do erro, ter medo de ir contra as leis divinas. Então, quem respeita as leis divinas, ou pelo menos tenta respeitar, ou pelo menos entendeu que precisa respeitar as leis divinas, essas pessoas, esses seres encarnados, esses espíritos encarnados, eles vão ter menos sofrimento. E isso é uma coisa importante para que a gente, quando colocar daqui a pouco a cabecinha no nosso travesseiro, possa refletir sobre isso. Se vale ou não vale a pena tentar iniciar essa observação, tá,
das leis divinas para que a gente possa sofrer menos. Eu acredito que ninguém sofra porque quer. E muitas vezes a gente tem atitudes, ações, pensamentos que vão fazer nos sofrer na frente. Então que a gente possa repensar sobre isso. E que sirva de lição também para mim mesmo, né? Logicamente que para mim mesmo, até porque o fato de a gente falar, o fato de a gente expor, não significa que a gente faz tudo e conforme manda as leis divinas, não. Então a gente também, né, sempre faz questão de colocar isso que está incluído nesse rol de pessoas que precisam deitar a cabecinha no travesseiro e repensar sobre os seus atos, sobre as suas atitudes do dia a dia. Tá? Evite, portanto, aliciar cúmplices, né? Pois, mesmo que o aborto viesse a ser legalizado pelas instituições político-sociais do mundo, jamais seria legitimado pela própria consciência de seus promotores. Ora, se eu promovo o aborto, se eu estimulo o aborto, mas se eu passo a ter conhecimento, eu passo a ler um desses dois livros que a gente citou hoje, né, se eu passo a ler a codificação espírita, eu vou me questionar. Por mais que eu tenha alguma necessidade, por mais que eu tenha, né, um convívio com pessoas que pensam dessa forma, da legalização do aborto, o aborto indiscriminado, a partir do momento que eu começo a ter esse conhecimento, que isso toca, né, o meu coração, a partir do momento que eu passo a ter conhecimento sobre as leis divinas, isso vai tocar o coração e ele vai passar a se questionar e pedimos, mas suplicamos que ele passe a ser contrário a esse tipo de legalização. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Observaram o vampiro? Olha que coisa interessante. O vampiro é aquele que exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Esse é aquele indivíduo, né, que ele pratica o aborto, que ele estimula o aborto, que ele defende o aborto. E, na verdade, lá no seu íntimo, né, a partir do momento que ele tem algum conhecimento sobre as consequências danosas para o corpo e as consequências danosas para o espírito, ele passa a ser uma pessoa que ele não existe. Ele fala o que não sente, ele apregoa o que não sente. Então essa torna-se uma condição criminosa, é um autocrime. Ele está cometendo um crime contra ele mesmo. Essa defesa intransigente do aborto, da liberdade, do querer usar o seu corpo da forma que quiser e bem entender. Então muitas vezes são pessoas extremamente perturbadas, são extremamente complicadas, né, de raciocínio, de pensamento difícil, né, que não se encontram, que tem aquela dualidade ali no seu sentimento, marcado de forma extremamente importante, porque elas apregoam uma coisa, elas defendem uma coisa que muitas vezes elas não têm tanta certeza de que aquilo realmente seja o que possa ser melhor para uma outra pessoa. Então, muitas vezes é aquele vampiro, né? Ele faz ele gosta do sangue, ele gosta da morte, ele gosta do mal, mas ele sofre muito também com aquilo. E esse sofrimento, muitas vezes, é o que leva a pessoa a cansar. E muitas vezes esse cansaço do sofrer, ele faz com que a gente possa mudar o nosso sentimento e o nosso pensamento. Essa é uma forma também que a gente tem muitas vezes, né, de conversar com irmãos encarnados, de conversar com espíritos, para que vá aos poucos fazendo com que eles vejam, né, o sofrimento, o sentimento do mal, o sentimento do egoísmo, o sentimento do orgulho, eles vão cansar a todos nós. E isso cabe a nós, espíritas, ir trabalhando tanto dentro de nós, nosso egoísmo, nosso orgulho, como também ajudar a outros irmãos que têm esse tipo de sentimento, que vão se desvencilhando deles.
Sua evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo que jamais as energias afetivas se convertam em formas destruidoras do coração. Então é isso, meus irmãos. O Evangelho, tá, o estudo, ele é fundamental, ele é preponderante. É por isso que a gente insiste tanto que ele é necessário. Tá? Então você não precisa, a partir de hoje, ficar 24 horas de domingo a domingo estudando o Evangelho, lendo sobre o Espiritismo. Mas você começa, tá, a partir desse momento, a pensar um pouco, a rever um pouco, a dedicar um pouco mais de tempo, tá, a essa questão, para que você aos poucos vá entendendo e vá aceitando isso. Isso aí é importante nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Esse sentimento, tá, que o estudo do Evangelho nos traz, ele é importante nesse período de mudança. Então, que a gente possa dedicar um pouquinho mais de tempo ao estudo do Evangelho, para que nós possamos ser evangelizados e, com isso, melhorar o nosso desenvolvimento e melhorar também a ajuda aos nossos irmãos. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Então, existem coisas que eu posso fazer, eu falo sempre isso em consultas, né, no consultório. Enquanto médico, né, falando com o paciente, muitas vezes com o acompanhante do paciente, é muito comum isso, eu atender adolescentes, crianças, eu digo sempre que existem situações que eu, médico, só a mim cabe resolver, só a mim cabe ter o conhecimento daquela situação. A mãe, enquanto mãe, ou o pai, enquanto pai, tem atribuições que só a ele cabe aquela atribuição de ser levado a cabo, de ser resolvido. Mas ao paciente, geralmente ao filho, também existem coisas que só ele pode resolver. Então não tem como ele ir ao médico sozinho, sem o pai ou a mãe levar. Mas tem coisas do tratamento para aquele problema que só a pessoa pode. Eu não posso fazer um exercício físico por uma outra pessoa. Eu não posso tomar um medicamento e a outra pessoa sentir-se bem. O Espiritismo e o Evangelho e a paternidade e a maternidade, eles são dessa forma. São situações que cabe àquela pessoa que está passando por aquilo assumir as responsabilidades dela. Eu não posso assumir a paternidade de uma outra pessoa. Eu não sou o pai dela, eu posso assumir a criação de uma outra pessoa. Mas a paternidade não tem como. Porque aquele espermatozoide foi daquele ser vivo do sexo masculino. Aquele óvulo foi daquele ser vivo do sexo feminino. Então essa situação é que a gente não pode fugir a essa responsabilidade. Poder pode, mas não deve fugir a essa responsabilidade. Tá? Então que nós possamos ter esse discernimento que existem situações do nosso dia a dia que cabem única e exclusivamente a nós mesmos trabalharmos ela, sermos responsáveis por ela e tentar superar se de alguma forma aquilo ali está, né, lhe ofendendo, ou se de alguma forma aquilo ali está lhe prejudicando. Tá? Então essa superação, muitas coisas, você pode ter ajuda de um psicólogo, pode ter ajuda de um amigo, pode ter ajuda de uma consulta espiritual, de um atendimento fraterno, você pode ter muita ajuda. Mas se você não começar a querer se melhorar, vai ficar muito difícil isso realmente se concretizar. E aí esse rapaz aí faz essa pergunta para vocês. Né? Isso aí não sou eu que estou perguntando, não. É eles, vocês leiam aí. Você já parou para pensar que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu? Então, com esse questionamento, né, a gente deixa aí para que vocês repensem e repassem esse conhecimento, procurem estudar mais um pouco. Eu queria, né, agradecer bastante a atenção de todos, desejar a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que tiver a oportunidade de assistir, né, essa explanação, tá? E que
convido, né, a todos a estudar um pouco mais sobre as questões relacionadas ao Espiritismo. Boa noite a todos, meu irmão. Fiquem em paz.